Então, depois da gente poder compreender um pouco mais sobre o funcionamento da antena em aguiúda, ver umas antenas comerciais e algumas aplicações, agora a gente vai talvez aprender o mais importante para nós futuros engenheiros, que é como projetar de fato uma antena de aguiúda. Então aqui a gente trouxe um exemplo, que é projete uma antena em aguiúda com diretividade mínima de 9 dB na frequência de 50.1 MHz e uma relação frente-costa superior a 13 dB. Então, a gente tem as explicações mínimas de projeto dessa antena, que é uma diretividade de 9 dB, uma frequência que ela vai operar de 50.1 MHz e uma relação frente-costa superior a 13 dB. A primeira coisa que nós devemos fazer para começar um projeto de uma antena em aguiúda é escolher o diâmetro da haste, o diâmetro dos elementos. Nesse caso, a gente escolheu de 2,54 centímetros. E no final desse projeto, a gente vai ter que avaliar 3 análises bem essenciais para essa antena, que é o ganho, a relação frente-costa e a impedância de entrada dessa antena. Esses 3 fatores são bem importantes para o mau ou bom funcionamento da antena. Existem diversas maneiras de estar projetando uma antena em aguiúda. A forma mais popular dela é utilizando a norma técnica NBS 688. Essa norma ela foi descrita por Viesbych em um documento oficial dos Estados Unidos que foi publicado pela Agência Nacional de Padronização, a ANBS. Então, essa norma propõe uma metodologia de projeto baseada em experimentos e medições. A gente vai ver que é um modelo que nos permite projetar de maneira bem prática as antenas de aguiúda, utilizando tabelas e gráficos. Então, através desse modelo, a gente pode determinar alguns parâmetros físicos da antena, como o comprimento das hastes, os espaçamentos entre ela, entre os elementos excitador, refletor, os elementos parasitas, os diretores. Mas para estar utilizando essa norma técnica para realizar o projeto da antena em aguiúda, nós devemos seguir alguns parâmetros, que é especificado por essa norma. Dentre eles é a diretividade em relação a de um dipolo de meio comprimento de onda, ele deve ser montado à mesma altura acima do solo. O conjunto de comprimento total, ou seja, o comprimento total da antena, tem que ser de 0,4, 0,8, 1,2, 2,2, 3,2 ou 4,2 comprimentos de onda. A diretividade correspondente da antena tem que ser de 7,1, 9,2, 10,2, 12,25, 13,4 ou 14,2 dB. A razão entre o diâmetro das hastes e o comprimento de onda tem que estar entre 0,01 e 0,04. Então a gente já pode perceber que uma desvantagem de estar utilizando essa norma técnica é que o projetista ele fica preso a esses parâmetros. A gente viu que só tem 6 diferentes tipos de diretividade para a antena. Embora essas especificações cubram a maioria dos projetos, a vantagem é que esse modelo foi desenvolvido experimentalmente, então vai trazer uma confiança que a antena funcionará na prática. Então, primeiramente, a gente tem que saber se aquelas especificações e o diâmetro da haste que eu escolhi estão dentro dos parâmetros da norma técnica NBS. Então, primeiramente, a gente pegou a frequência que a antena vai operar, que é de 50,1 MHz, o diâmetro da haste dos elementos que eu escolhi, que foi de 2,54 centímetros, e então a gente calculou o comprimento de onda, calculado pela velocidade da luz no vácuo sobre a frequência, encontramos um comprimento de onda de 6,978 metros, e a partir do comprimento de onda a gente calculou a razão entre o diâmetro da haste e o comprimento de onda. E a gente encontrou aproximadamente 4,24 mili. Então a gente agora vê se esse valor está na faixa que foi dada de parâmetro da norma técnica. Então aqui a gente pode ver que está dentro. Então eu posso usar essa antena. Eu posso usar essas especificações que foram dadas da antena. Caso não tivesse dentro dessa faixa aqui, ou eu poderia estar alterando a frequência, a faixa de frequência da antena, ou alterando o diâmetro da haste. Mas nesse caso aqui, se não tivesse dentro dessa faixa aqui, eu teria que alterar o diâmetro da haste, porque a frequência já foi me dada de projeto.
a antena tem que operar nessa frequência. Depois, então, a gente vai utilizar a tabela que representa os comprimentos dos elementos parasitas, que são os refletores e os diretores. A gente já pode ver aqui na tabela, como eu tinha dito, que é para 6 diferentes diretividades, então a gente vai ter 6 diferentes comprimentos. E aqui tem 6 colunas. A primeira coisa que a gente tem que estar olhando nessa tabela é a diretividade em relação ao dipolo de meia onda, em dB, aqui na penúltima linha. Como a gente viu lá no começo de projeto, essa antena ela tem que ter diretividade mínima de 9 dB. Então a gente vai estar escolhendo o número acima. Então a nossa antena ela vai ter uma diretividade de 9.2 dB. Então todas as informações que eu tirar vai estar nessa segunda coluna. Então pela segunda coluna a gente já pode ver que a nossa antena vai ser de 5 elementos, 3 diretores, um refletor e um elemento ativo, o excitador. Então a gente já pode ver que o espaçamento entre os diretores vai ser de 0,2. O comprimento total da antena vai ser de 0,8. O comprimento do refletor vai ser de 0,482. O comprimento do primeiro diretor vai ser 0,428. Do segundo diretor vai ser 0,424. E do terceiro vai ser 0,428. Então já podemos ver que o comprimento do primeiro diretor e do terceiro diretor são iguais, que é 0,428. Outra também informação que é nos dada é o espaçamento entre um elemento ativo, o excitador, e o refletor, que aqui vai ser de 0,2 lambdas. Jogando todos esses valores para uma melhor visualização, para uma tabela, então a gente pode ver que o espaçamento entre o dipolo e o refletor, dipolo no caso é o excitador, e entre os diretores e o dipolo também vão ser iguais, de 0,2. Mas todos esses dados retirados dessa tabela é para um diâmetro de haste sobre o comprimento de onda de 0,0085. Então, a nossa razão de diâmetro de haste sobre o comprimento de onda foi diferente de a gente viu que foi diferente de 0,0085, que foi aproximadamente 4,24 milho. Então agora a gente tem que fazer a otimização desses resultados obtidos. E para a otimização da antena, a gente utiliza um dado muito importante retirado da tabela, que é a curva de projeto, presente na última linha da tabela, que para uma diretividade de 9,2 é a curva B. Então, começando a otimização dessa antena, a gente utiliza esse gráfico, que é para determinar o comprimento dos elementos parasitas. Então, a gente pode ver que essas duas primeiras curvas são para dimensionar o elemento refletor e as demais curvas para os elementos diretores. Então, aqui no caso, a gente vai estar usando essa primeira curva aqui, que é a B, e aqui para os diretores a segunda, que também é a B. Como a gente viu na tabela, tem que ser a B. Então, aqui tem uma imagem para exemplificar a antena Yagi-Uda. Ele chama o elemento L1 que seria o refletor, e o elemento L5 seria o terceiro diretor. Então ele chama de L1, L2, L3, L4 e L5. Aqui no eixo vertical a gente tem um comprimento dos elementos e no eixo horizontal a relação entre o diâmetro da haste e o comprimento de onda. Primeiramente a gente tem que marcar os dados retirados da tabela para uma relação de diâmetro sobre o comprimento de onda de 0,008 e reescrever esses dados para o gráfico. Então a gente vai pegar o comprimento do refletor e dos diretores 1, 2, 3 e marcar no gráfico. Então aqui em vermelho nós podemos ver aquelas informações retiradas da tabela no gráfico, onde a gente marcou o refletor, o comprimento do refletor, não otimizado, e dos diretores 1, 2 e 3. Depois disso, nós precisamos traçar uma reta vertical a partir da relação calculada. Então, a gente traça uma reta que ultrapasse as curvas de refletores e diretores, AB, a curva AB, no valor daquela relação que a gente calculou, que no nosso caso foi de 0,00424. A partir desses pontos que essa reta traça a curva AB, a gente já tem os valores do refletor otimizado, que aqui eu marquei como em azul,
Então, para o refletor, a gente teria essa nova otimização de 0,482 para sobre 0,485 e o comprimento dos diretores 1 e 3, que de 0,428 para sobre 0,442. Para obter o comprimento do segundo diretor, que no nosso caso seria o L4', nós precisamos medir a distância entre esses dois pontos retirados da tabela. Aqui eu chamei de ΔL, que está em verde. O Balanes até fala para a pessoa medir mesmo com uma régua, e a gente precisa transpor essa distância para esse novo ponto que a gente encontrou, que foi da linha tracejada em azul, para a relação que a gente calculou de diâmetro sobre o comprimento de onda, onde cortou a curva B. E a gente precisa medir essa distância e transpor para esse ponto, que nesse caso deu um L4 de 0,438. Então a gente já retirou os valores de comprimento otimizado para os refletores e para os 3 diretores. Então a gente vê a praticidade de projetar com essa norma NBS, que a gente precisou só de uma análise gráfica e seguir os passos. Agora a gente vai partir para a simulação dessa antena que a gente projetou utilizando a norma técnica. Eu utilizei esse programa que se chama 4NEC2. Ao longo da simulação eu vou estar também explicando um pouco como eu utilizei esse programa, porque eu acho que vai ser aproveitoso para todos. Se um dia alguém quiser fazer um projeto de antena, eu achei esse software que tem algumas utilidades bem bacanas. E eu baixei ele em menos de 1 minuto, instalei em menos de 1 minuto, então não tem nada pesado. Primeiramente a gente tem que vir nessa função aqui, Edit, que aqui é onde a gente vai estar colocando todos os parâmetros que a gente calculou da antena, de comprimento e espaçamento das hastes. Aqui a primeira função aqui é o tipo da antena, a gente coloca em while, que seria a haste mais simples assim. Tag é o número dos elementos, aqui 5, né? Então 1 seria o primeiro elemento, o segundo aqui que é o elemento excitador, o segundo elemento. Segmento significa em quantas partes que eu vou estar dividindo as hastes da antena para estar realizando aqueles cálculos de integral que foi mostrado anteriormente, como de campo elétrico, campo magnético. Então aqui a gente já pode ver que a antena vai ser construída no plano X, Y e Z, onde x1, y1 e z1 é o plano positivo e x2, y2 e z2 é o plano negativo. Para esse caso, eu achei melhor construir a antena no plano X e Z. Então eu zerei o plano Y positivo e negativo. Aqui a gente tem o raio da haste da antena. Então a gente pode ver que essa antena é como se a gente estivesse desenhando mesmo assim no plano 3D. A gente tem até a opção aqui de como se eu estivesse desenhando ela mesmo. Então eu posso clicar aqui e ver o comprimento de cada elemento no plano X, Y, Z, juntamente com os espaçamentos entre as hastes. Então a gente já pode ver aqui que a nossa antena que a gente está projetando é de 5 elementos, mas no caso se eu quisesse acrescentar mais um elemento, mais um diretor, então eu adicionaria no plano X e Z, como eu falei anteriormente. Então no plano Z seria o comprimento da haste e no plano X o espaçamento entre os elementos. Então se eu quisesse adicionar mais um elemento, eu faria como se estivesse desenhando mesmo em um Python. Então a gente vem aqui e já foi adicionado um elemento desse comprimento, desse espaçamento entre os diretores e tal. Eu particularmente prefiro projetar digitalizando mesmo o parâmetro da antena. Aqui a gente pode ver que não tem valores, porque eu acabei colocando todos os valores em forma de variável. Mais para frente a gente vai ver a importância de estar colocando esses valores em variável. Aqui eu estipulo a minha fonte de tensão, então eu coloco em qual tag que ela vai estar, em qual elemento, que aqui no nosso caso é o segundo, né, que é o elemento excitador. E eu tenho que colocar em qual segmento que vai estar essa fonte de alimentação. Então eu poderia estar dividindo por 2 o número de segmentos que eu coloco aqui,
mas se eu colocar 50%, a simulação já entende que é no meio da haste, uma fonte real de magnitude 1. Depois foi colocada a frequência no qual a antena irá operar, que por nosso caso foi de 50.1 MHz. Depois que eu ter colocado todos os parâmetros da antena, como o comprimento e espaçamento da haste, a gente está apto a realizar a simulação. Então foi escolhido esse segundo tópico, que é para simulação em campo distante, por uma frequência fixa de 50.1 MHz. Uma das primeiras coisas que a simulação dá é a estrutura da antena em forma geométrica no plano cartesiano. E na página inicial já dá também umas importantes informações sobre a antena, como tensão, corrente, o comprimento de onda, que já foi calculado, a impedância e a relação de onda estacionária, que é o quanto de energia está sendo refletida da linha de transmissão que volta para a antena em aguiúda. E também o que talvez seja o mais importante, que é o diagrama de radiação. Então a gente já pode ver que é um diagrama de radiação típico de uma antena direcional, onde aqui está o lóbulo principal, o lóbulo traseiro e os secundários e laterais. Então, para uma frequência de 50.1 MHz, ela obteve 11.3 dBi de diretividade. Se a gente retornar lá no começo, nas especificações de projeto, a gente tinha que ter uma diretividade mínima de 9 dB. Então, a gente viu que ficou acima. Então, ficou melhor do que o esperado. A gente pode ver aqui que o lóbulo traseiro está dando aproximadamente menos 1,4 dB. Então, a nossa relação frente-costa vai estar próxima do 13 dB, que também era uma especificação de projeto. E essa antena ela vai ser polarizada verticalmente. Outra funcionalidade desse programa é a visualização em 3D. Então aqui nós temos a visualização da estrutura da antena projetada de 5 elementos. Aqui a gente consegue observar todos os elementos da antena, como aqui o refletor, aqui o elemento excitador, que é onde está a fonte de tensão, e os 3 diretores. Então, na prática, a antena projetada ficaria com essa estrutura. Eu também tenho uma função de diagrama de radiação em 3D. Então, com essa vista, a gente pode ver todas as radiações em todas as direções. Outra função bem bacana é a função multicolor, que apresenta uma escala de cor que relaciona com a intensidade de radiação. Então a gente vê aqui nos tons de azul, é onde eu vou ter menor intensidade de radiação, menor ganho, diretividade, porque são direções opostas aos diretores da antena. Então essa radiação é a que não nos interessa, porque queremos direcionar o sinal para algum local. Então a gente pode ver que aqui em verde e em amarelo essa intensidade começa a aumentar até chegar no vermelho e no rosa, que é onde vai ter maior intensidade de radiação. Que é algo bem intuitivo, porque é onde se encontram os diretores. Então aqui na extremidade é onde a gente encontra a maior diretividade da antena, que a gente viu pelo diagrama de radiação de 11.3 dBi. Ele também possibilita outras funções, como está analisando a forma da corrente, como a Rafaela explicou, o comportamento da corrente. Também podemos estar analisando os segmentos da haste da antena, que como eu tinha dito, são divididos em pequenos, digamos, pedaços para estar realizando aquelas integrais, aqueles cálculos. Então, quanto maior a divisão de segmentos, nós podemos aumentar o estudo e a precisão sobre os comportamentos eletromagnéticos da antena. Agora nós vamos simular utilizando a configuração frequência sweep, que significa varredura de frequência. Então a gente simula como essa antena projetada se comportaria a uma faixa de frequência, para diferentes níveis de frequência. Então, para isso, foi utilizada a atribuição de faixa de frequência disponibilizada pela Anatel. A frequência escolhida para estar realizando o projeto foi de 50.1 MHz, que está nessa faixa de frequência, entre 50 a 50 MHz, 54 MHz, que pertence ao canal VHF. Então, essa faixa de frequência
é para radioamadores. Acima de 54 MHz já é para canais de TV. Mas para obter melhores conclusões dessa antena em diferentes frequências, vamos colocar uma faixa maior do que a utilizada em rádio amador. Vamos colocar para essa antena uma largura de banda de 40 MHz. Então, na parte de start, eu coloquei 10 MHz e para a parte de stop, 90. Então, a gente definiu as extremidades da banda de frequência atuante dessa antena. Rodando a simulação, vão abrir 3 janelas de diferentes gráficos. A primeira janela é referente à relação de onda estacionária, ou SWR, que através das pesquisas que a gente fez para antenas comerciais, principalmente na prova para antenas externas e internas, esse valor ideal seria entre 1 e 1,5. Então a gente vê aqui que para 50 MHz, que é nosso projeto, na verdade é 50.1, mas para 50 MHz foi 2,99. Então, quanto menor esse valor, menos onda será refletida da linha de transmissão para a antena Yagi-Uda. Então, a gente obteve um melhor resultado em 52 MHz, que teve 1,78. Mesmo assim, não foi o ideal, que era 1,5. No segundo gráfico, na parte inferior, nós temos o gráfico de coeficiente de reflexão, que está em dB, na escala em dB, já para melhorar a nossa visualização dos dados. Então, como mais perto do zero, menos energia está sendo refletida e mais negativo é o valor desse coeficiente. Dá para ver que esses dois parâmetros são bem proporcionais, porque quanto melhor é o valor de onda estacionária, mais negativo é o coeficiente de reflexão. A simulação já gera esse gráfico para uma linha de transmissão com impedância de 50 ohms. Na segunda parte, no gráfico superior, nós temos a curva em azul que representa o ganho, em dBi. Já dá para ver que, infelizmente, o valor desse parâmetro ao longo da faixa de frequência varia consideravelmente. E o valor mais adequado, que seria acima de 9 dB, só é alcançado em pequenas partes da banda, que aqui nesse caso foi 48 e 52 MHz. Na parte inferior, em vermelho, nós temos o gráfico de relação frente-costa, que é a razão entre a quantidade de radiação na parte dos diretores, parte da frente da antena, e a quantidade de radiação na direção oposta, que seria o elemento refletor, que é a parte de trás da antena. Então, quanto maior essa relação, melhor vai ser o funcionamento da antena. A gente tem uma melhor relação em 49 MHz, que chegou a 24,15. Mas, como a gente projetou em aproximadamente 50, 51 MHz, em 50 MHz ela alcançou 13,55. Então, foi acima do que era especificado no projeto, que a relação frente-costa tinha que ser acima de 13 dB. Na terceira e última janela, nós temos a parte de impedância da antena projetada, que é dividida em dois gráficos. No primeiro é a impedância na forma retangular e o segundo na forma polar. No primeiro gráfico se tem em azul o valor da resistência, o valor real, variando nesse eixo, e a curva em vermelho o valor referente à parte imaginária da impedância, ou a gente pode dizer complexa, presente nesse eixo, que pode ser capacitiva, se o valor for negativo, ou indutiva, se o valor for positivo. E quando o valor da indutância na curva vermelha, a parte imaginária é zerada, nós temos uma impedância puramente resistiva, que é uma situação ideal para a maioria das aplicações. Então a gente pode ver que para 50 ou 51 MHz, a parte de indutância chegou quase a zero, então seria 6,55 J, e a resistência, a parte real, seria 17,01 ohms. E aqui embaixo a gente tem um gráfico na forma polar, que em verde seria o módulo e em rosa a fase.
também na opção de varredura de frequência, eu posso estar avaliando o diagrama de radiação para os diferentes níveis em que a antena possa estar operando. Então, assim eu posso concluir melhor, principalmente, o que acontece com os lóbulos em diferentes frequências. Então, perceba que na frequência um pouco acima ou um pouco abaixo, o qual a antena foi projetada, ela já perde as características de antena direcional. Então, aqui a gente comprova uma das desvantagens da antena Yagi-Uda, porque ela não opera em grandes faixas de frequência. Por isso é utilizado aquele modelo de refletor jacaré, que acaba melhorando essa margem para a antena funcionar em maiores faixas de frequência. Trazendo aqui mais como uma curiosidade, esse software ele nos possibilita a carta de Smith da antena projetada. Então aqui a gente pode ver a aplicação dessa carta, já estudada em outra matéria, para estar determinando a impedância da antena, por uma frequência de 50.1 MHz. Então no centro a gente tem a resistência, a parte real da impedância. Nas outras linhas curvadas, tanto superior como inferior, nós temos a representação da parte imaginária, a reatância, que pode ser indutiva ou capacitiva. E também esse ícone de casamento de impedância, onde eu posso estar simulando a antena projetada, já com as formas ou maneiras de realizar o casamento de impedância. Então aqui eu tenho 3 configurações possíveis para estar realizando esse casamento. Então eu já poderia simular a antena de uma forma mais prática. Então eu já poderia estar simulando a antena com dispositivos que eu vou utilizar para realizar o casamento de impedância. Agora a gente retorna para aqueles 3 passos que são essenciais para uma análise de uma antena projetada, que a gente foi visto no começo do projeto, que são determinantes para a boa eficiência da antena. Então, é o ganho, a relação frente-costa e a impedância de entrada. O primeiro a ser analisado é o ganho, que para a antena projetada utilizando a norma foi de 11,3 dBi. Então, ele foi maior que a especificação mínima do projeto, de no mínimo 9 dB. Segundo, a relação frente-costa, que foi de aproximadamente 13 dB. Então, nós podemos considerar que também foi um parâmetro atendido. A terceira análise é para a impedância da antena, impedância de entrada. Então, nós encontramos 16,9 mais 9,77 J para a impedância da antena projetada, Yagi-Uda, que não é uma boa impedância para a antena, pois nós não temos no mercado uma linha de transmissão com essa impedância. Então, é muito importante determinar a resistência de entrada da antena para conseguir determinar a impedância da linha de transmissão para que haja o casamento de impedância, ou seja, para que ocorra a máxima transferência de potência. Porque quando uma antena e o cabo de alimentação eles não estão casados, uma parte da energia elétrica não é transferida para a antena. Então, vamos supor que fosse utilizada uma linha de transmissão com impedância nominal de 50 ohms. Então, eu poderia estar utilizando técnicas de casamento de impedância que gastaria, de certa forma, mais recursos financeiros, ou eu projetasse a antena para que ela tenha uma impedância desejada, que é o nosso caso, é o que a gente vai fazer. E para isso é utilizado a otimização, que é a característica do conjunto, como impedância, radiação, diretividade. Eles podem ser ajustados controlando apenas os parâmetros geométricos da antena, como comprimento e espaçamento entre as hastes. Então, como por exemplo, eu posso estar variando o espaçamento entre os diretores, enquanto o espaçamento entre o refletor e o alimentador, o elemento excitador e o comprimento de todos os elementos são mantidos constantes. Então, a gente pode fazer essa otimização através de softwares como o 4NEC2. Visto que os resultados do projeto original não foram satisfatórios, como os valores de relação de onda estacionária e impedância de entrada da antena projetada, então a utilização do otimizador presente no software se torna bastante essencial para a gente ter uma melhora geral em todos os parâmetros da antena. Então por isso quando a gente editou a estrutura da antena, a gente colocou os parâmetros de comprimento e espaçamento das hastes
nós colocamos em forma de variável, para agora estar sendo possibilitado a otimização da antena. Então aqui eu escolho a variável cabível de modificação, que para essa primeira otimização a gente vai modificar apenas os comprimentos das hastes. Então a gente vai deixar fixo o raio e o espaçamento. Então alguns valores ideais para ganho, relação frente-costa e SWR são inseridos no otimizador para que a estrutura da antena seja modificada para estar alcançando uma maior eficiência. Então aqui ele pede como se fosse o peso em porcentagem, digamos, o que é mais importante. Então eu deixei apenas a relação frente-costa em 50%. E o mais importante para a gente então seria a onda estacionária, o ganho e a impedância da antena. E aqui agora a gente seta os valores que a gente quer. Então o SWR a gente quer de 1.5, que é o mais ideal, o mais utilizado nas antenas comerciais. O ganho, a gente calculou a 9.2. Relação frente-costa, a gente quer de no mínimo 13. E a impedância da antena a gente quer para 50. Então agora a gente já pode dar start na otimização da antena. Apresentando para vocês os resultados da primeira otimização, que foi modificado apenas o comprimento da haste. Então nós obtivemos resultados bem razoáveis com relação a SWR e coeficiente de reflexão. Encontramos valores de 1,8 e menos 18,19 dB, uma frequência de 50.1 MHz. Então os resultados foram melhores do que o que a gente tinha estipulado, que era um SWR de 1.5. Já o ganho não apresentou bons resultados, em que a diretividade ficou menor que 9 dBi. Então em qualquer faixa de frequência não obteve o esperado. Assim como a relação frente-costa, que quanto maior essa relação, melhor para o funcionamento da antena. Então a gente só encontrou um valor maior que 13 em 59.1 MHz. Mas na faixa de frequência que foi projetada de 50.1 MHz, encontramos 6.94. Então não obteve uma melhora em relação à relação frente-costa. Já o gráfico de impedância melhorou consideravelmente, com a resistência aumentando uma frequência de 50.1 MHz para 39,04 ohms, e a parte imaginária ficou mais próximo do zero possível, 0,19. Agora eu vou estar apresentando os resultados da segunda otimização, onde foi modificado apenas os espaçamentos do conjunto da antena inicial, deixando fixo o raio das hastes e o comprimento dos elementos. Então a gente já pode ver que teve um pequeno aumento no SWR por uma frequência de 50.1 MHz, mas que continua dentro do especificado, que foi de 1.5. Já o ganho teve um aumento bastante considerável, comparado à otimização 1, onde na frequência de 50.1 foi para 11.13 dB, assim como a relação frente-costa, que deveria ser maior que 13 e obteve 14.88. Já a impedância não obteve resultados satisfatórios, pois teve uma diminuição da resistência, tanto na parte real como na parte imaginária, e ainda não está próximo dos 50 ohms, que é o estipulado pelo projeto, para utilizar uma linha de transmissão de 50 ohms. Agora, por último, eu vou estar apresentando os resultados para a terceira otimização, onde foi mantido apenas o raio escolhido para a haste e foi modificado o comprimento e espaçamento dos elementos. Então, o SWR também foi satisfatório, assim como nas três otimizações, encontrando um valor de 1,32. Então ficou abaixo do esperado, que era 1.5, então é melhor para o funcionamento da antena em aguiúda. Já o ganho ficou praticamente exato com o esperado, que era de 9.2 dBi, chegando a 9,22 dB. E a relação frente-costa foi de 14 dB, para uma frequência de 50.1 MHz. Já a impedância foi a melhor obtida, em que a resistência ficou mais próxima dos 50 ohms,
sendo 66,21 ohms, e a reatância em 0,05, quase zero, que é o modelo ideal que a gente esperava. Então, a melhor otimização, que apresentou melhores resultados, foi a que consistiu na variação dos espaçamentos e dos comprimentos dos elementos. Para a melhor conclusão da otimização que a gente realizou na simulação, a primeira otimização, que teve apenas o comprimento da haste modificado, obteve o melhor SWR, mas não atendeu os requisitos de diretividade nem de impedância de entrada da antena. Já a segunda otimização, que foi modificada apenas o espaçamento das hastes, obteve o melhor ganho entre as três otimizações, mas não atendeu a SWR nem a impedância de entrada da antena. Já a terceira otimização obteve os melhores resultados, pois foi o que ficou mais aproximado do esperado. Então a gente pode concluir que, variando apenas o espaçamento, obtivemos melhor diretividade da antena aguda. Já alterando apenas o comprimento, obtivemos uma melhor relação de onda estacionária. E no melhor caso foi quando modificou o comprimento e o espaçamento das hastes. Lembrando que em nenhuma otimização foi ajustado o valor de diâmetro da haste. Então, em todo o projeto foi fixado em 2,54 centímetros. E para concluir o nosso projeto de uma antena aguda para uma frequência de operação de 51 MHz, eu trouxe uma tabela com os comprimentos e espaçamentos do projeto inicial, utilizando a norma, e depois o comprimento para a melhor otimização, a 3. Então, dá para perceber que houve algumas alterações, em alguns aspectos aumentou e outros houve uma diminuição. Mas no final, o comprimento da antena aumentou de 4,79 metros para 4,88 metros. Então a gente conclui o projeto entendendo que apenas mudando as características físicas da antena, como comprimento e espaçamento, eu altero as propriedades eletromagnéticas da antena, como a diretividade, a relação de onda estacionária, a impedância de entrada da antena. Então fica a critério do projetista. Por exemplo, se eu já tivesse o material, as hastes cortadas, então poderia estar otimizando a antena com base apenas nos espaçamentos, tentando tirar o máximo de eficiência dessa antena. É importante ressaltar que é preciso seguir todos os passos de projeto, desde lá da norma que a gente viu, da norma técnica NBS, porque alguém pode estar se perguntando, então não era só jogar na simulação o programa utilizando a otimização? Mas não é bem assim, o programa ele só tenta, de certa forma, tirar o melhor arranjo para a estrutura, a melhor funcionalidade da antena projetada. Agora que a gente já viu os elementos que constituem a antena, as fórmulas que moldam a configuração, o projeto, as antenas comerciais que existem no mercado, a gente precisa fixar quais são as vantagens e as desvantagens que a antena IAG ela possui. A primeira vantagem é que essa antena ela possui um ganho alto, ele é próximo geralmente de 9 dB. É muito comum que a gente encontre um valor um pouco acima, mas geralmente é nessa faixa. Essa antena é uma antena leve e de baixo custo. Devido à magnitude também dos lóbulos secundários, a gente tem uma boa relação frente-costas. Essa relação ela é alta. A gente também consegue alterar as características de diretividade, de ganho, de largura de fecho, de forma simples, que é só alterar a separação entre os elementos ou o comprimento de cada um deles. As desvantagens dessa antena é que, por ter uma largura de banda estreita, essa largura de banda é de em torno de 2%, essa antena apresenta uma alta sensibilidade ao ruído. Outra desvantagem é a limitação física. A gente não vai conseguir ter muitos ganhos sem alterar muito as dimensões da antena. Então, não adianta a gente querer muito ganho, sendo que fisicamente essa antena não compensa. E a última desvantagem é que essa antena ela tem uma baixa impedância de entrada. A gente espera que vocês tenham entendido um pouco sobre a antena Yagi-Uda e que tenham fixado as principais características dela, que são muito importantes para que a gente possa escolher conforme a aplicação que a gente deseja. Essas foram nossas referências e é isso, obrigada.